Oremos. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por estar neste lugar, nesta casa de oração, de adoração, de aprendizado, Senhor. Dessa casa que nós viemos receber de Ti. Senhor, cura para nossas dores da alma, do corpo, da mente, Senhor. Que nesta noite essas palavras venham, Senhor, sarar todas as dúvidas, todas as inseguranças, Pai. Cura, Senhor, nossas dúvidas, o porquê a fraqueza, Senhor, a falta de servir, a falta de força de servir, esse mal, Senhor, que assola o mundo, esse mal que afasta a Tua criação de Ti. Pai amado, usa-me ao Santo Espírito Divino. Estou aqui, Senhor, para ser apenas um vaso que o Senhor possa usar para que todas as palavras cresçam e floresçam, Senhor, em cada vida que escutar esta pregação. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema desta noite escolhido não foi de ontem, nem de uma semana. Foi há muitos meses que eu venho já estudando esse tema. É um tema muito atual, que chama-se o sentido da vida. O sentido da vida hoje é muito questionado, né? Muitas pessoas, infelizmente, neste momento, perderam o sentido da vida. Neste momento, eles se questionam por que eu estou aqui, por que eu nasci, para quê? Né? Muitas vezes a gente passa um grande problema, uma desilusão, né? Uma falta de emprego, a dependência de alguém, né? Uma doença, um diagnóstico, sentido da vida. Por que isso aconteceu comigo? Né? E a gente fica cheio de porquês, né? Eu já tive momentos assim, todo mundo tem, né? E eu quero começar justamente dizendo que isso é humano e é normal, e que Deus, Ele compreende, e que Jesus Cristo compreende. Ele passou na terra 33 anos vivendo na pele, sendo humano, e Ele compreende a nossa insegurança da vida, né? E esse versículo 43, 7:21, ele explica quem nos criou, né? E essa busca do sentido da vida, ela é algo natural, é normal, como eu já falei, e relevante. Um psicólogo muito renomado chamado Freud, ele disse: as pessoas têm fome de amor e de significância. Essa fome de amor é normal, eu preciso amar alguém. Não existe esse que vive isolado sem amar alguém. Ele ama alguém, né? A gente tem a necessidade de olhar para alguém e dizer: eu amo fulano. Meu filho, minha mãe, meu pai, meu esposo, né? Um irmão. A gente tem a necessidade de amar, né? E essa necessidade de amar é bom, né? Faz bem a gente. O amor faz bem. E a gente também tem necessidade de ser amado, né? Por alguém. Alguém me ama, então a gente já se sente significante. Então, significante para alguém. Alguém acordou e disse assim: eu vou lá visitar fulano. Vou lá hoje visitar fulano. E então a gente some e alguém manda uma mensagem: bom dia, como você está? Como a sua mãezinha está? Né? Então a gente se sente, nossa, eu significo na vida de alguém. Alguém acordou e lembrou de mim, a minha amada Lila, todos os dias.
E a gente pensa assim, puxa, eu preciso ser mais atenciosa com as pessoas, porque eu recebo a atenção dela e eu preciso também dar atenção a alguém. Então eu tenho uma grande amiga hoje aqui, né? Uma delas, uma Selma, e quando some, opa, tá onde? Como está? São pessoas que significam para a gente e a gente significa para elas. Então isso é normal na vida do ser humano, né? E significado da vida, afinal, o que é vida? O que significa a vida? Quem criou a vida, né? A forma mais fácil de entender o que é a vida é perguntar a quem criou. Deus, como a gente já ouviu aqui, pintou o mundo, né? Deu a cor às flores e escreveu a nossa história e o pincel foi a cruz. Amém? Amém. Quem criou algo, elabora um manual. Todo equipamento ele vem com manual. Todo, até da China, escrito em chinês, mas vem um manualzinho lá. E nós, que somos extremamente complexos, Deus deixou um manual. O nosso Criador deixou um manual para nós, né? E esse manual chama-se Bíblia, né? Esse manual é o único que explica a origem, o porquê da criação e o futuro em sua eternidade, e contém todas as soluções dos nossos problemas. Esse manual, que contém 66 livros, ele tem a solução para tudo da nossa vida. Ele é o único livro que tem 2.700 anos aproximadamente. E é um livro que as suas palavras são novas a cada dia. Eu tinha escrito, elas se renovam a cada dia. Mas o meu amigo Bartolomeu disse, ela não se renova, ela é nova cada dia. Eu disse, opa, vou mudar isso. Ela é nova, 24 horas, todos os dias. Um exemplo disso está escrito lá em Mateus, no versículo que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso foi escrito lá em Mateus, 60 anos depois de Cristo. E você vê isso se cumprir no momento que você liga o repórter. Falta de amor e extrema maldade. De tudo que passa no repórter, 99% é maldade e falta de amor. Então esse livro ele é atemporal, né? Tudo está nele, o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que virá a acontecer. É atemporal. Então neste livro ele vai escrever qual a origem da vida, que já cantamos aqui hoje mais vezes. Em Atos 17, 24 e 25, diz assim: o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Veja que falta, Ele dá a vida. Então, quem criou a vida? Deus. Ele nos dá a vida, Ele nos dá o fôlego e as demais coisas, ou seja, tudo, a vida, o respirar e tudo que nós precisamos.
Amém? Sendo assim, o Senhor criou nós, né? Criatura, Adão, Eva, um lindo jardim, a sua criação e um jardim para que ele então convivesse com a criação, né? A Bíblia diz que ele criou animais, a terra, no 6º dia, 7º dia descansou e então ele ia ao jardim para conviver, se relacionar, ter intimidade, ter afinidade com a criação. Adão e Eva conviviam com o próprio Deus, né? Lá em Gênesis 3:8 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da terra. E aí eu fiquei imaginando assim, Deus entrando no jardim, andando no jardim, à tardezinha. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor andava à tardezinha no jardim para conversar com eles, Adão e Eva. Mas o pecado já havia afastado a criação do Criador. O inimigo viu aquilo muito perfeito, disse: ele criou um jardim, um mundo desse tão lindo, e vai lá e convive tão bem com a criação dele, né? Adão e Eva. E foi lá e se meteu na história, e por aí entrou o pecado na vida humana, né? A gente chama de a queda do homem, né? O homem pecou e aqui estamos nós. Precisamos pedir perdão todos os dias dos nossos pecados. Somos pecadores desde então. A partir daí, desta queda do homem, o sentido da vida do ser humano, mesmo que ele não saiba, é a paz com o seu Criador. Mesmo que inconsciente, ele sofre, tem um vazio. A gente escuta muito: eu tinha um vazio que nada preenchia. Eu já tive esse vazio e nada preenchia. Eu chorava muitas noites do lado de uma piscina que eu sonhava em ter. E era um vazio, uma angústia, uma tristeza. Faltava a reconciliação com o Criador. Então, desde a queda do homem, o sentido da vida do homem é a reconciliação com o seu Criador, é a paz. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Quantas vezes eu passei um tempo, né, distante do Evangelho, a gente passa na porta de uma igreja e a gente pensa: uma igreja, e nunca imagina, vou entrar aí e vou adorar a Deus. Não, a gente não quer nem escutar a palavra, a gente não quer nem escutar louvores. Tem pessoas que têm avesso aos louvores, não querem escutar os louvores, porque a nossa iniquidade, né, deixa a gente cego e surdo, né? Nós evangélicos que pregamos, né? Pregamos e aí passa uma lei, cada crente, assim, nem escuta o que está sendo falado, está surdo pela iniquidade. Então o pecado, como o pastor fala muito aqui, afasta o homem de Deus. E quando está nesse estágio, né, totalmente distante, fica cego e surdo. Mas aí então, Deus, Ele é o nosso Pai. Quando a gente tem um filho, a gente quer defender o filho de toda forma. Eu tenho meu filho e vou cuidar dele. Bem assim Deus conosco. Ele traçou o plano da salvação, o plano da reconciliação com
com a sua criação. Ele não ia deixar a gente se perder, né? Então, ele mandou o seu único filho amado para ser crucificado por nós. O famoso e conhecido versículo João 3:16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo Coríntios 5:19, Paulo declara: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nesse versículo aqui, segundo Coríntios, ele fala reconciliação 2 vezes. No começo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? E no final, ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Em um versículo 2 vezes, reconciliação. Ou seja, a solução de tudo é se reconciliar com o Criador. Amém? E ele traçou esse plano e o plano foi cumprido. Cristo veio, nasceu humano, sofreu tudo que nós sofremos e muito mais, porque naquele tempo não tinha luz, não tinha ar-condicionado no deserto, não tinha água fácil. Até os 33 anos ele viveu tudo o que nós humanos vivemos, sendo que quem mora naquela região é muito pior. Então, porque Deus criou o homem e com a sua queda ele enviou o seu filho para nos salvar. Eu separei 3 pontos aqui para a gente fazer uma análise. Primeiro, porque é nosso Pai e nos ama incondicionalmente. Ele não quer nos perder para o inimigo. Ele não quer. Então, ele nos criou. O primeiro ponto que eu destaquei aqui foi: Deus nos criou para sermos eternos. Eclesiastes 13:11, escrito por Salomão, diz: ele fez tudo apropriado a seu tempo. E também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós, todos do mundo, somos eternos. Então, quando eu comecei a ler isso, quando eu li a primeira vez, aí caiu a ficha. Eu sou eterna. Sou eterna. Então, assim, a gente fala: vou morar no céu, vamos aceitar Jesus, vamos ser fiel, vamos morar no céu, porque nós somos eternos desde a criação. Mas fomos criados para viver onde? No jardim, comunhão com o Criador, né? Até o pecado chegar e acabar com esse momento maravilhoso. E essa eternidade, ela não acabou, né? Nós somos eternos. Porém, para ter uma eternidade no jardim novamente e se reconciliar com Deus, tem que ser através de Jesus Cristo, né? Aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque lá em João 14:6 ele diz também um versículo muito conhecido: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho da vida eterna com o nosso Criador naquele belo jardim que foi feito para nós, né? Que está nos aguardando. O segundo ponto foi
Deus nos criou para sermos santos. Amém. A gente escuta muito, né, quando se converte, olha, só quer ser o santo agora. Graças a Deus. Temos que ser, né? A crítica vem, a gente já sabe de quem, né? E santidade significa cortar e separar, né? Quando nascemos pecadores, até tem uma idade que a gente pode decidir, né? Eu vou aceitar Jesus e vou ser separado do mundo. O mundo hoje normaliza tudo o que é contrário à palavra do Senhor. Tudo o que é contrário ao manual da vida, né? Então o mundo normaliza. E aí nós, para seguirmos o caminho de Cristo, o manual da vida eterna, como diz um pregador, a sabedoria milenar, nós temos que ser separados e santos. Não podemos ser igual. Então, que diferença vamos fazer aonde trabalhamos, aonde estudamos? Muitos dizem assim, você é evangélica? Porque o comportamento é diferente, né? Nós somos o reflexo da transformação. O terceiro ponto, voltando um pouco sobre santidade, o versículo relacionado é Levítico 19:2, que diz: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o vosso Deus e sou santo. Então, é uma ordem: santo sereis. Não é uma opção, né? Nós somos santos, não obrigado, porque a conversão naturalmente vai nos transformando, né? No dia a dia, com a leitura do manual, a Bíblia, nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. E o terceiro ponto que eu destaquei é: Deus nos criou para ser servos. Em Efésios 2:10, escrito pelo apóstolo Paulo, diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa primeira parte diz assim: porque somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí vem aquela questão: obras? Que obras são? Esse texto nos ensina que a salvação não é conquistada pelas obras. Nos versículos anteriores, Efésios 2:8, o apóstolo Paulo de Tarso afirma que somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras. Em seguida, no versículo 10, ele explica o propósito da salvação. Quem foi transformado por Cristo passa a viver praticando boas obras. E hoje a gente tem um grande desafio: ser cristão em tudo que a gente faz, né? No trabalho, em casa principalmente, onde a gente tem mais liberdade, né? Numa conversa com uma pessoa que não entende nada da Bíblia, a gente deve mostrar o máximo possível o quanto nós somos diferentes, o quanto nós temos o amor de Deus, o quanto nós somos o sal da terra, né? Porque hoje o mundo lá fora está cruel, o mundo está frio, ele está desumano, mas nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então são obras, né? Além disso, as boas obras e atitudes
dinheiros não servem para comprar salvação, mas são fruto de uma vida transformada. Servir a Deus, as boas obras, a gente tem um exemplo prático, né? Dentro da congregação, quando a gente diz assim, vamos limpar o templo, aí se dispõe, vem limpar a igreja, né? Se junta alguns, vem limpar a igreja, e é uma obra para o templo do Senhor. A gente tem um amigo precisando de um ombro amigo, de uma palavra, sabe, que está passando uma dificuldade. E você se dispõe a perder algumas horas do seu sono. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão passando provações e passam ali uma hora, às vezes no telefone, conversando, aconselhando, porque eu já passei por aquilo. A gente deve ser o ombro amigo de um amigo necessitado, sofrido, às vezes é até cristão, está passando aquela prova, e você se junta em oração. Vamos orar por esta causa, vou anotar o caderno de oração, dar aquele apoio, é uma boa obra, né? E além de ajudar o necessitado, como os mandamentos falam, então somos servos. Ele serviu, ele veio à terra servir, ele serviu a sua vida por nós, ele lavou os pés, né, dos discípulos, de pessoas que traíram ele, negaram. Ele serviu a última ceia. Então Cristo, um Deus, né, ele veio e serviu. E nós somos criaturas, nós somos imagem e semelhança dele. Então servir é o nosso lema como cristão. Amém? Então, 3 pontos: eternos, santos, servos, e além disso, adoradores. Amém? Esses 3 combinam com adoradores: eternos, adoradores, santos e adoradores, e servos e adoradores. Então, adorar também é o segredo do crente, né? É a conexão com o Senhor, com o Criador. Amém? O que significa, então, já falei das boas obras. Para finalizar, vou fazer uma análise geral do sentido da vida que eu tenho. O sentido da vida é termos paz com o nosso Criador, porque fomos criados para sermos eternos, santos como Ele é santo, e serviu e adorar até a sua volta e depois da sua volta, lá na eternidade. Mas o diabo, ele conspira 24 horas contra esse plano, contra o plano da salvação, né, para que nós esquecemos desse plano no dia a dia, né? Ele trabalha incessantemente para desacreditar a Bíblia, porque nela está o plano da salvação e a nossa reconciliação com Deus. Onde está? Na Bíblia. E quando não lemos a Bíblia, as consequências são crise de identidade. Perdemos o sentido da vida e não conseguimos encontrar real felicidade e, consequentemente, podemos perder uma eternidade na glória. Existem pessoas hoje sem identidade nenhuma. Existe um sintoma que a psicologia tenta explicar, mas vamos respeitar a psicologia. O sintoma é licantropia clínica.
são pessoas que têm crise de identidade e que apresentam uma forte confusão sobre quem é, podendo sentir-se desconectado da própria identidade, do corpo e do papel social. Acredito que todos já viram em algum lugar falando sobre pessoas que querem ser um animal. Aí se vestem de animal, andam como um animal. Por quê? Crise de identidade. A primeira coisa que o diabo faz é tirar a identidade de quem não está firme na Bíblia. Qual é a sua identidade? Eu não sei o que eu sou, não sei quem me criou, não sei o que eu vou fazer, ninguém me ama, e começa aquele... Porque não está lendo a palavra, a Bíblia, o manual do Criador. Nós somos criaturas feitas por um Deus que deixou o segredo da vida eterna aqui. Vida eterna com Cristo, né? No paraíso. Mas o diabo, ele quer desacreditar. Quantas vezes a gente já viu até pessoas queimando a Bíblia, queimando, desacatando, né? Nos carnavais, desacreditando o Evangelho. Este é o inimigo que ele não descansa, ele não se acomoda. Ele simplesmente está para destruir a criação humana, né? Levar para a eternidade com ele, porque ele cega, ele deixa o surdo para poder levar com ele. Tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui lá no shopping Pátio. Já comentei isso aqui. Eu fui novamente a semana passada. E quando eu chego lá no shopping Pátio, tem uma rede, acho que do segundo andar para o terceiro andar. Uma rede enorme. E eu lembrei por que da rede. Por quê? Porque tem pessoas, nesse momento, planejando como vai se suicidar. Perdeu o sentido da vida. Né? Perdeu totalmente a identidade. O diabo, ele quer tirar a nossa identidade. Ele não quer que você entenda que você é criatura, né? Feita por um Deus que criou tudo, né? Um Deus vivo que criou tudo, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente chega a esse ponto. Infelizmente, nós estamos num mundo muito agitado, muito